Agora, qual que é o próximo passo? Perceba que agora o nosso tabuleiro ele está pronto. Pronto para quê? Pronto para a gente começar a jogar. Então agora a gente pode iniciar a interação com o usuário, pedindo para o usuário digitar então a coordenada que ele quer jogar. E aí nós temos duas coordenadas, linha e coluna. Nesse processo de leitura, eu novamente vou precisar verificar se o usuário digitou uma coordenada válida. De novo, aqui na minha matriz eu tenho o tamanho 10 por 10, então o que é uma coordenada válida? De 0 a 9. E aí, de novo, tem diversas formas de fazer isso. Eu aqui vou fazer de uma forma, não significa que é a única e não significa também que seja a mais correta, ok? É apenas a forma que eu achei mais conveniente aqui. Eu vou dividir esse processo de fazer a leitura de uma coordenada. Por exemplo, se o usuário digitou a linha incorreta, eu não preciso ler a coluna para dizer que a linha está incorreta e pedir para ele digitar a linha novamente. Então eu vou fazer uma função que lê uma única coordenada e retorna essa coordenada. E aí depois eu faço uma para juntar as duas e montar a coordenada de linha e coluna. Vamos fazer isso aqui que eu acho que vai ficar mais fácil. Então, olha só, função que lê uma única coordenada. E aí nós teremos então, retorna a coordenada lida quando for válida. Então perceba que, válida. Se o usuário digitar um valor que não é válido, nós vamos ter aqui dentro uma repetição. Vou colocar aqui então nossa palavra reservada função. Nós vamos ler uma coordenada, um número inteiro, certo? Então o retorno é do tipo inteiro. E eu vou chamar então essa função de ler coordenada. Perceba que está no singular, e está no singular de propósito. Então eu vou criar aqui um inteiro x, e aí eu vou pedir para o usuário digitar um valor antes de chamar essa função. Então aqui eu não vou colocar o escreva, eu vou direto para o leia. Ah, eu posso fazer isso? Claro que pode. Antes de chamar a função, eu imprimo uma mensagem. Por que eu vou fazer isso antes? Para dizer para o usuário se eu quero que ele digite a coordenada da linha ou da coluna. Então eu peço para ele digitar a coordenada e chamo essa função, leia x. Porém, ele pode digitar algo inválido, concorda? Então, nós vamos colocar uma repetição. Pode ser uma repetição do tipo para? Não, não faz muito sentido, porque nós não sabemos quantas vezes ele vai digitar um valor incorreto, concorda? Então, nós vamos utilizar uma repetição do tipo enquanto. E aí nós teremos um teste aqui. Enquanto x for menor que 0, perceba que 0 é válido, pode ser. Então, enquanto x for negativo ou x for maior ou igual a tamanho, preste bastante atenção nesses intervalos. Olha só, o 0 é válido, pode ser. Por isso, x menor que 0. Ou x maior ou igual a tamanho, porque tamanho vale 10. Eu não tenho índice 10, eu só tenho um índice 9. Então, se for maior que 10, é inválido. Se for 10, também é inválido. Aí que eu vou utilizar um escreva. Eu vou colocar aqui, então, um texto. Vou saltar duas linhas. Vou colocar um contra/t, que é uma tabulação, para colocar o texto mais à direita aqui na tela. E aí eu vou imprimir uma mensagem aqui. Por exemplo, índice inválido. Digite um valor entre 0 e, antes de saltar a linha, e qual que é o tamanho da nossa matriz? Vírgula, tamanho menos 1. Por que tamanho menos 1? Porque 10 não é válido. Então, digite um valor entre 0 e 9. E aí sim, então, eu vou colocar um ponto e vou saltar uma linha. Na sequência, o que vai acontecer? O usuário vai digitar outro valor. Então, leia novamente e novamente salve aqui no valor, na nossa variável x. Quando esse enquanto terminar, significa que eu tenho um valor entre 0 e 9, ou tamanho menos 1, concorda? Então, retorne esse nosso valor x. Legal, olha só, eu fiz uma função que lê uma única coordenada e retorna essa coordenada. Agora, eu vou fazer a função para ler as duas coordenadas. Olha só, vou colocar aqui também um
comentário, e aí eu vou escrever um comentário aqui. Função, na verdade não será uma função, será um procedimento, a gente não vai retornar nada. Então, procedimento que faz a leitura das coordenadas de linha e coluna. Por enquanto, depois eu acrescento mais alguma coisa nesse comentário. Vamos então fazer aqui o nosso procedimento. A nossa palavra reservada função, como eu disse, não é uma função, a gente não vai retornar nada, então não precisa dizer um tipo. E eu vou chamar então esse nosso procedimento de ler coordenadas. E aí perceba que aqui eu coloquei no plural. Então, ler coordenada eu vou ler uma única coordenada e aqui ler coordenadas eu vou ler duas coordenadas de linha e coluna. Perceba que nós já temos duas variáveis globais chamadas de... Cadê nossas variáveis globais? Linha e coluna, que eu utilizo para os índices, certo? Nós podemos utilizar essas duas variáveis sem nenhum problema. Por quê? Enquanto o nosso programa estiver aqui, essas variáveis não estarão sendo usadas em nenhum outro ponto, ou nenhum outro trecho do programa vai estar rodando. Então, a gente pode utilizar elas aqui. E aí, olha o que eu vou fazer agora. Escreva, e agora sim eu vou então dizer para o usuário o que eu quero, se é linha ou coluna. Vou novamente colocar uma tabulação, coloquei no lugar errado, /T, e agora sim, digite a coordenada de linha. E aí, olha o que eu vou fazer. Eu quero salvar essa coordenada na nossa variável global linha, certo? Então, linha vai receber. Quem que eu vou usar agora? Eu vou chamar essa função aqui, olha. Essa função vai ler uma coordenada e vai garantir que essa coordenada é válida. Eu vou colar aqui o nome da função, vou abrir e fechar parênteses. Pronto. Então, essa função vai ser chamada e ela só vai retornar um valor quando esse valor for válido. O que eu vou fazer na sequência? Escreva, e aí, novamente, eu vou repetir esse processo. Vou saltar duas linhas, /T, e agora digite a coordenada de coluna. Novamente, a minha variável coluna vai receber ler coordenada. Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui. O nosso tabuleiro aqui está todo fechado, não tem nenhuma posição aberta. Mas conforme o usuário vai jogando, ele pode acabar se confundindo ou pressionando uma tecla errada e pode ser que ele digite uma coordenada que já foi aberta. Perceba a diferença. Aqui eu estou verificando se a coordenada é válida, se está entre 0 e 9. O que eu mencionei aqui agora é a coordenada pode ser válida, estando entre 0 e 9, mas pode ser que ela já foi aberta no passado, em alguma jogada anterior. Então, nós precisamos verificar isso. Como que eu faço isso? Bom, você já deve ter imaginado. A gente vai precisar de uma função que diz para a gente se essa coordenada de linha e coluna já foi aberta ou se ela está fechada. Você pode dar um nome que você preferir. Vamos então colocar aqui mais um comentário. E aí você define o padrão das suas funções. Eu estou criando aqui as minhas, ok? Então, olha só essa. Função, cadê o C cedilha? Função que verifica se uma posição já foi aberta. E aí, o que ela vai retornar? Mantendo o padrão. 1, aberta. 0, fechada. Vou então colocar aqui a nossa palavra reservada, função, tipo de retorno inteiro. E aí, qual o nome que eu vou dar para essa função? Eu vou chamar de está aberta. Perceba que eu sempre estou utilizando nomes muito intuitivos. Você lê o nome, se você souber, claro, o que a gente está fazendo. Eu estou programando o campo minado. Você lê o nome, está aberta. Você mais ou menos já tem uma ideia, já associa que é uma posição está aberta. E aí eu preciso receber aqui índices. Inteiro L para linha e inteiro C para coluna. Então eu quero verificar se essa posição está aberta. Como que eu verifico se essa posição está aberta?
Lembra do nosso padrão aqui? Perceba o que eu quero fazer aqui. Eu quero pegar um caractere e verificar se ele ocorre em uma determinada posição. Eu quero verificar se tem um A nessa nossa cadeia aqui. Nós já utilizamos uma função para fazer isso, lembra? Vamos voltar aqui acima, nós já pesquisamos pela bomba. Então, onde nós pesquisamos a bomba, olha só, texto.posição texto. Eu quero descobrir se esse caractere ocorre no meu tabuleiro na posição 1. E aí eu verifiquei se é diferente de -1. Por quê? Se ele não encontrar esse caractere, ele vai retornar -1. Como é exatamente a mesma coisa que a gente vai fazer, eu vou copiar esse trecho, Ctrl C, e agora então eu vou voltar aqui na minha função e vou colocar aqui dentro de um teste. Olha só, vou colocar aqui o nosso teste. Dentro desse teste eu vou fazer um Ctrl V. Então perceba que é exatamente a mesma coisa. Texto, posição, só que agora eu não vou procurar por um caractere. Eu quero saber se ela está aberta, certo? O que vai indicar que ela está aberta? O caractere A maiúsculo. Nesta minha cadeia, só que agora eu vou começar na posição 0. Por quê? O meu caractere que indica aberto ou fechado está na primeira posição, na posição de índice 0. Se for diferente de -1, significa que ele encontrou um A maiúsculo, então essa posição já foi aberta. Retorne 1. Vou até colocar como comentário aqui. Está aberta. Contudo, se esse teste for falso, perceba, falta retornar em alguma situação. Quando o nosso teste for falso, retorne 0. Está fechada. Agora, olha só que interessante, nós já conseguimos verificar se uma determinada posição está aberta ou fechada. Vamos voltar aqui e aí, veja só, o usuário digitou uma coordenada de linha e coluna, certo? Essa coordenada pode ser que ela já tenha sido aberta. Então, se ela já foi aberta, a gente precisa repetir esse trecho. Como que a gente faz isso? A gente precisa de uma repetição aqui, certo? Porém, eu preciso fazer isso aqui pelo menos uma vez para depois, aqui nessa linha, verificar. Vamos utilizar então a nossa repetição do tipo faça o quê? O que eu vou colocar entre esse par de chaves aqui. Perceba que ficou desalinhado. Eu vou selecionar esse trecho aqui e no teclado eu vou pressionar Tab uma vez. Pronto, ficou identado certinho. E aqui agora eu vou colocar o enquanto. Tá vendo como cada estrutura de repetição tem a sua aplicabilidade? O que eu vou verificar aqui agora? Se essa coordenada já foi aberta. Então, está aberta. Eu vou copiar aqui, vou colar aqui dentro, isso ajuda a evitar erro no nome da nossa função. Está aberta, eu quero saber se quem está aberta. O meu tabuleiro na posição linha, coluna. Qual que é o retorno da nossa função para aberto igual a 1? Então, enquanto o retorno da função foi igual a 1, e aí, olha só, finalizamos o nosso procedimento ler coordenadas. Eu vou pedir a coordenada da linha. Esta função me garante que ele vai digitar uma linha válida. Eu vou pedir a coordenada de coluna. Esta função, que é a mesma, me garante que ele vai digitar uma coordenada válida para a coluna. E agora eu vou verificar. A coordenada que o usuário digitou, que são válidas, está aberta? Retornou 1, está aberto, então volta e faz tudo de novo. Enquanto o retorno for igual a 1, significa que essa coordenada já foi aberta e ele vai novamente então pedir para o usuário digitar uma nova coordenada. Eu gostaria de dizer para o usuário que essa coordenada já foi aberta. Como que a gente faz isso? Bom, então a gente vai ter que colocar aqui dentro um outro teste, olha só, se... E aí eu vou copiar esse trecho aqui porque é exatamente igual. Eu quero verificar se a coordenada que ele digitou já foi aberta. Aqui dentro, então, eu vou colocar um escreva. Vou colocar uma string aqui dentro, uma cadeia. Vou colocar novamente uma tabulação e aí eu vou imprimir algo do tipo esta posição já foi aberta. Digite outra posição. Vou terminar com a exclamação, eu já estou saltando uma linha. Quando voltar, então, ele vai fazer esse teste aqui, e aí quando voltar, ele novamente vai pedir uma coordenada para linha e coluna. Agora, qual que é o próximo passo? Olha só,
Perceba que o que nós fizemos aqui? Nós fizemos a leitura da coordenada. Agora nós precisamos fazer um procedimento para abrir posição. O que significa isso? Nós temos aqui uma coordenada digitada pelo usuário, linha e coluna. Nós precisamos abrir, vir aqui no nosso tabuleiro e colocar um A nessa posição. Porém, não é apenas isso, lembra? Se a posição tiver 0 bombas vizinhas, a gente vai abrir todos os vizinhos dessa posição. Então ele é um pouquinho mais complicado. Vamos colocar aqui um comentário, procedimento para abrir posição jogada. E aí eu vou colocar aqui como lembrete. Se tiver 0 bombas vizinhas, seus vizinhos devem ser abertos também. Então perceba que a gente não vai simplesmente abrir a posição que o usuário digitou. A gente vai abrir, vai verificar a quantidade de bombas vizinhas. Se for 0, a gente vai mandar abrir os vizinhos também. E aí, aqui vai ter algo muito interessante. Nós vamos precisar de recursão aqui. E aí, já vocês vão perceber o porquê. Nossa palavra reservada, função. Nós não vamos retornar nada, é um procedimento. E aí eu vou chamar esse procedimento de abrir posição. Esse procedimento abrir posição, ele precisa receber aqui 2 parâmetros, que são inteiro L, a minha linha, e inteiro C, a minha coluna. A princípio, o que a gente precisa fazer aqui? A gente precisa substituir o F pelo A, certo? Então, tabuleiro na posição L e C vai receber. Nós precisamos então substituir. Lembra que nós já utilizamos a função de string de substituir? Aqui nós temos ela, olha só. Eu vou então copiar esse trecho aqui, que é exatamente esta função que a gente vai utilizar. Então, copiando ajuda a evitar erro de digitação, mas muita atenção nesse momento. Então, aqui dentro eu vou colar. E aí, olha só, eu quero substituir a string. É da posição L e C. Então, não é da posição linha. Então, linha vira L e coluna vira C. Quem que eu quero substituir agora? Eu quero substituir o F. E aí, eu quero substituir por quem? Aqui eu não preciso disso aqui. Eu quero substituir por A. Então, esse é o processo de abrir uma posição. Ele estava fechado. Eu vou trocar o F por A. Agora ele está aberto. Porém, olha só o que vem na sequência. Eu preciso descobrir quantas bombas tem aqui na vizinhança desse indivíduo. Como que eu faço isso? De novo, tem diversas formas de fazer isso. Lembra que nós temos aqui a quantidade de bombas? Você pode procurar por um 0 nessa string. Se for 0, você pode abrir, senão você não vai abrir. Ou, de novo, você pode pegar o caractere dessa posição e converter para inteiro. Essa seria outra possibilidade. Contudo, eu acho mais interessante procurar o 0 nessa nossa string. Perceba, nós já temos a função de busca, nós já utilizamos. Perceba, ela está aqui. Então eu vou copiar esse trecho aqui. Na verdade, eu posso copiar o teste todo. A gente vai ter realmente um teste aqui. Ctrl C. E aí aqui abaixo, então, eu vou colocar o meu teste e vou abrir um par de chaves. E aí vamos verificar o que nós temos aqui. Eu estou procurando pelo 0 nesta string LC, e aí eu não quero a partir da posição 0 nem da posição 1, eu quero a partir da posição 2. Por que posição 2? Porque a quantidade de bombas vizinhas é o nosso terceiro caractere. Vai estar sempre na posição 2. Se ele retornar algo diferente de -1, significa que ele encontrou 0. Se ele encontrou 0, significa que esta posição possui 0 bombas vizinhas. E aí é aqui que vem a chamada recursiva, porque agora eu preciso mandar abrir a posição acima, abaixo, à direita e à esquerda desse indivíduo aqui. Olha o que a gente vai fazer. Eu vou copiar o nome da função aqui, Ctrl C. Perceba que eu estou dentro do teste. Ctrl V. E agora eu quero abrir quem está acima. Quem está acima da posição LC? Então, acima é
L mais 1 e coluna. Então perceba que eu somei 1 na linha. Na verdade eu não vou somar, eu vou subtrair. Se eu quero a linha acima, perceba, linha 1. Quem está acima é L menos 1. Agora, e abaixo? Eu vou copiar esse trecho aqui, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu vou colocar aqui abaixo. E agora sim nós teremos então L mais 1 e C. Se eu estou na linha 1, quem está abaixo é a linha 2. Agora, vamos então colocar aqui direita, esquerda. De novo, vamos lá. Eu estou na coluna 1. Quem está na direita, eu vou somar 1 na minha coluna. Então, linha L, C, mais 1. Consequentemente, quem está à esquerda, linha L, C, menos 1. Eu vou subtrair 1. Contudo, tem um detalhe extremamente importante aqui. Olha só. Quando eu estou chamando o meu procedimento abrir posição, eu estou fazendo um cálculo aqui nos índices, concorda? Eu estou subtraindo e ora somando no índice L da linha, eu estou somando e subtraindo no índice C da coluna. Essas somas podem gerar aqui índices inválidos. Olha só, imagine que chegou aqui como parâmetro os índices 0, 0. Chegou aqui posição 0, 0, tem 0 bombas vizinhas. Eu vou abrir quem está em cima. Linha 0, 0, menos 1, dá menos 1. Existe um índice menos 1? Não, não existe. Então perceba que eu já estou fazendo uma chamada recursiva passando um índice inválido. Então, o que eu preciso fazer? Ou eu faço o teste se esse índice é válido aqui dentro do se, antes de fazer a chamada, com outro se, ou eu faço o teste aqui, dentro do meu procedimento, antes de fazer qualquer coisa. Olha só, eu coloco aqui um teste, e aí eu vou abrir uma chave, e vou fechar essa chave aqui dentro. Por quê? Todo esse trecho que eu estou selecionando só será feito, eu vou pressionar Tab agora, só será feito se esse teste for verdadeiro. Que teste que eu vou fazer aqui agora? Eu vou verificar se esses dois índices aqui são válidos. Lembra que a gente já fez uma função para verificar se uma posição era válida? Vamos confirmar o nome dela aqui. Lê coordenada, conta vizinhos, é bomba, é válida. Olha só, recebe índice de linha e coluna e retorna 1 se for verdadeiro e 0 se for falso. Eu vou copiar o nome dela aqui, Ctrl C, vou voltar aqui no meu procedimento, abrir posição, vou colocar ele aqui, Ctrl V, vou abrir e fechar um par de parênteses. Qual índice eu quero verificar se é válido? L e C, os índices que eu recebi por aqui. Se o retorno da minha função for 1, significa que é válido, então eu posso fazer todo esse processo aqui. Porque ele é válido, então eu vou conseguir substituir o texto, vou fazer essa verificação e aí eu vou gerar os índices. Não importa se esse índice for inválido, por quê? Eu estou chamando o mesmo procedimento. Se eu chamar com um índice inválido, quando chegar um índice inválido aqui, esse teste é válido, vai dar falso. Ou vai retornar 0. 0 é diferente de 1 e eu não vou fazer nada. Então perceba, finaliza o meu procedimento, ok? Porém, tem um detalhe extremamente importante aqui que a maioria dos estudantes erram na hora de fazer o campo minado. Quem garante para mim que os índices L e C ainda estão fechados? Lembra, olha só, se o usuário joga na posição 0, eu vou ir abrindo todo mundo que é 0. Só que, tem 0 bombas vizinhas, então abre à direita. Quando chega aqui, também tem 0. Eu vou mandar abrir quem está acima, quem está à direita, quem está abaixo, quem está à esquerda. Perceba, esse cara aqui já foi aberto. Se eu não verificar se essa posição de linha e coluna ainda está fechada, eu vou entrar num loop infinito, porque olha só, esse aqui tem 0 vizinhos, 0 bombas vizinhas, certo? Esse aqui também tem 0 bombas vizinhas. Quando eu abrir esse cara, eu vou mandar abrir o da direita. Quando eu abrir esse cara, eu vou mandar abrir o da esquerda. Perceba, um vai ficar mandando abrir o outro. E eu vou ter um loop infinito. Então, além de verificar se é válida, minúsculo,
eu preciso também verificar se ela ainda está fechada. Nós não fizemos uma função para verificar se ela está fechada, mas nós fizemos uma que verifica se ela está aberta. Aqui, olha, está aberta. Ctrl C, se retornar 1 significa que ela está aberta. Se retornar 0, ela está fechada. A gente quer que ela esteja fechada, certo? Então, a gente vai verificar se o retorno é 0. Então, E está aberta. Novamente, eu vou mandar os índices L e C e agora eu vou verificar se o retorno é 0. Então, se retornar 1, significa que os índices são válidos e se retornar 0, significa que essa posição ainda está fechada. Só se as duas coisas acontecerem. Os índices são válidos e a posição está fechada. Então, eu vou abrir a posição e se ela tiver 0 bombas na vizinhança, eu vou mandar abrir todos os vizinhos. Se um desses testes aqui for falso, se não for um índice válido, perceba, finaliza sem fazer nada. Ah, ela já está aberta, eu não tenho mais nada para fazer. Se ela já está aberta, eu não tenho mais nada para fazer, então finaliza. Perceba que eu estou usando o operador lógico E. No operador lógico E, os dois testes têm de ser verdadeiro para fazer o que está aqui dentro. Os dois testes foram verdadeiros, eu vou abrir a posição, eu vou trocar o F pelo A e se eu tiver 0 bombas nessa vizinhança, eu então vou mandar abrir as 4 posições vizinhas, acima, abaixo, direita e esquerda. Agora que nós já fizemos o abrir posição, o que está faltando para a gente fazer? Bom, a próxima função que a gente pode fazer é identificar se o usuário perdeu. Porque nós abrimos a posição, perceba? Cada função ou procedimento faz uma coisa bem específica. Então aqui nós fizemos o tratamento apenas para abrir a posição. A gente precisa agora verificar se ele perdeu. Quando que o usuário perde? Quando ele abre uma posição que é bomba, certo? Vamos fazer então um procedimento para isso? Uma função, na verdade? Função que verifica se o jogador, o usuário não. Se o jogador perdeu. 1 significa que ele perdeu e 0 não perdeu ainda. Vamos então criar aqui essa nossa função. Nossa palavra reservada, função, eu vou retornar um inteiro e eu vou chamar essa função de perdeu. Nós vamos receber aqui um inteiro, 2 inteiros, que representa os índices que eu quero verificar de linha e coluna. Inteiro L, inteiro C. E aí, essa nossa função, perceba que ela vai ser bem simplesinha. O usuário jogou uma determinada posição, eu abri essa posição que o usuário jogou, e eu quero descobrir agora se ele perdeu, se ele abriu uma bomba. Lembra que nós já fizemos uma função que verifica se é bomba? Olha ela aqui. É bomba, recebe uma coordenada e retorna 1 se for uma bomba e 0 caso contrário. Então eu vou copiar o nome dessa função, vou voltar aqui no final do nosso código e agora nós teremos aqui basicamente um teste. Se, vou colocar aqui a minha função, mandando aqui o meu L e o meu C, e aí se o retorno dessa função for 1, significa que o usuário perdeu. Então, retorne 1. Perdeu. Se não, perceba, por que ainda está em vermelho aqui? Porque tem alguma situação onde eu não estou retornando nenhum valor. Que situação é essa? Quando o meu teste foi falso. Ah, retornou 0. Então ele ainda não perdeu. Retorne 0. Significa que ainda não perdeu, ok? Então perceba que agora sumiu aquele sublinhado vermelho e nós finalizamos aqui mais uma função para verificar se ele perdeu. Porém, você deve estar pensando, bom, se tem uma função para verificar se ele perdeu, também deve ter uma função para verificar se ele ganhou, certo? Vamos fazer então aqui uma função para verificar se ele ganhou. E essa ela vai ser um pouquinho mais complicada. Função para verificar se o jogador ganhou. E aí, novamente, 1
significa que ele ganhou. Perceba que eu sempre estou utilizando o 1 com o sentido de verdadeiro e o 0 sempre com o sentido de falso. Não ganhou ainda. Vamos então criar aqui a nossa função. A palavra reservada, função. Nosso retorno será inteiro e vou chamar ela de ganhou. Receberemos aqui 2 inteiros. Então, um inteiro, que é o índice da linha, outro inteiro, que é o índice da coluna. E aí vamos então pensar no que teremos de fazer aqui dentro. Pensa comigo, quando que o jogador ganha no campo minado? Ele precisa abrir todas as posições que não são bombas, concorda? Então, a gente precisa contar quantas posições fechadas que não são bombas ainda existem. E aí, como que a gente faz isso? De novo, nessa função aqui eu apenas quero verificar se ele ganhou ou não. Então, você já deve estar imaginando. Vamos fazer outra função aqui. E essa função vai retornar para a gente a quantidade de posições fechadas que não são bombas, ok? Função que conta e retorna a quantidade de posições fechadas que não são bombas. Então, perceba, essa função vai fazer apenas isso. Ela vai contar e vai retornar a quantidade de posições fechadas que não são bombas. Nossa, mas por que eu preciso saber disso? Bom, eu viro para você e te pergunto. Se a nossa função retornar 0, o que significa? Exato, significa que o usuário ganhou. Nós temos 0 posições fechadas que não são bombas. Então, função inteiro. E aí, qual o nome que eu vou dar para essa função? Eu vou chamar ela de ainda fechadas. Não vou receber nada como parâmetro. E aí aqui dentro, então, a gente precisa percorrer toda a nossa matriz contando quantas posições fechadas não são bombas. Então, vou criar aqui uma variável inteira para fazer essa contagem. Inteiro, quantidade, inicializando com 0. E agora, nós vamos precisar, então, de 2 repetições aqui para percorrer toda a nossa matriz. Vamos procurar, então, 2 repetições aqui para adiantar um pouquinho para o nosso lado. Pode ser essa daqui. Vou copiar, Ctrl C. Vou colocar agora essas 2 repetições aqui dentro. Ctrl V. E aí eu vou tirar todo esse trecho aqui porque eu não preciso desse trecho aqui. O que eu quero fazer agora? Eu posso acessar a posição da matriz aqui, certo? A primeira coisa que eu quero descobrir é uma bomba? Lembra que nós já temos uma função que faz isso? Abrir posição, ler coordenadas, está aberta, ler coordenada, bombas vizinhas. Olha só, é bomba. Então, eu vou utilizar essa função. É uma bomba. Vou voltar aqui e aí o que nós teremos aqui? Nós teremos aqui um teste. Se vou chamar aqui a minha função, é bomba. Quais os índices que eu vou passar aqui? Linha, coluna. E aí nós teremos um retorno. O 1 significa que é bomba. Eu quero contar as fechadas que não são bombas, certo? Então, se for igual a 0. Isso aqui significa que a posição linha e coluna não é uma bomba. Porém, eu também quero verificar se ela está fechada. Como que eu faço isso? Nós já temos uma função para isso e agora eu pensei que esse nome não está muito interessante. Ainda fechadas. Vamos trocar esse nome de ainda fechadas para total fechadas. E agora eu tenho uma função que me diz se a posição está aberta ou fechada. Vamos utilizar, inclusive essa aqui, olha só, a gente está utilizando ela aqui. Cadê essa função? Aqui, está aberta. Ctrl C. E aí, novamente, a gente vai precisar dos nossos operadores lógicos aqui. Se não for uma bomba e se ela estiver aberta, ou, nesse caso, fechada, também foi igual a 0. Vamos verificar lá, está aberta, essa função aqui. Então, perceba, está aberta. 1 significa que está aberta, 0 está fechada. Eu quero contar as fechadas. Então,
É exatamente isso que a gente vai fazer aqui. Se ela não for uma bomba e se ela estiver fechada, o que eu vou fazer aqui? Quantidade mais. Perceba que é uma contagem simples. Terminou a nossa repetição, retorne quantidade. Perceba que eu estou retornando função que conta e retorna a quantidade de posições fechadas que não são bombas. Perceba como que a gente vai fazendo funções e uma utiliza a outra. Fiz isso, agora eu preciso dessa função que está aqui. Ctrl C, e aí aqui dentro eu vou colocar aqui outro C. Se, e aí o que eu vou testar aqui agora? Eu vou utilizar a função que nós acabamos de criar. Se esse retorno for igual a 0, o que significa? Olha só, se o total de posições fechadas que não são bombas for igual a 0, significa que o usuário ganhou, certo? O que eu vou retornar? Retorne 1. Usuário não, jogador. Jogador ganhou. Contudo, eu nem precisaria colocar, mas vamos colocar aqui o se não, retorne 0. Significa que jogador... Opa, cansei. Os dedos cansaram. Não ganhou ainda. E aí por que eu disse que eu não precisaria desse se não? Porque se eu tirar esse se não, olha o que vai acontecer. Eu posso colocar esse return aqui. Se o teste for verdadeiro, faz isso. Se ele for falso, ele vai saltar esse trecho e vai fazer o que está após o se. O que está após o se? O return. Então aquele nosso se não é necessário. Então, nós já temos agora a função para verificar se ele perdeu. Nós já temos a função para verificar se ele ganhou. O que está faltando agora? Está faltando a gente fazer a nossa interação, o nosso loop. Eu preciso ler coordenadas, abrir coordenadas, verificar se ele perdeu, verificar se ele ganhou e fazer isso até ele perder ou até ele ganhar.